Fala pessoal, bem-vindos ao seu canal de tecnologia e dicas para um dia a dia mais produtivo. Seguindo a linha de vídeos sobre o VirtualBox, hoje eu vou mostrar como criar uma nova máquina virtual. Lembrando que para esse vídeo é necessário o arquivo ISO de instalação do sistema operacional no qual você deseja efetuar a instalação, ok? No caso, hoje eu estou utilizando o Ubuntu 14.04.4 Server 64 bits. Para aqueles que querem utilizar o Ubuntu, mesma versão, eu vou deixar o link aqui embaixo para download do arquivo ISO, ok? Então, com o nosso VirtualBox aberto, caso você também não tenha instalado, o link para download eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Nós vamos seguir para o menu Novo. Vamos informar um nome para essa máquina virtual. No caso, eu vou colocar aqui Ubuntu 14 Server, apenas para identificação. Em muitos dos casos, o nome que você já colocar aqui em cima, ele automaticamente identifica. Caso contrário, selecione o sistema, o tipo do sistema operacional e a versão correspondente, ok? No meu caso, ele já identificou, eu vou partir para o próximo. Aqui nós vamos alocar uma quantidade de memória disponível para essa máquina virtual. Então, isso vai depender muito de qual a finalidade que você vai querer, ou seja, o que você pretende colocar nessa máquina virtual, ou seja, o quanto será necessário de memória vai depender do que você realmente vai utilizar nessa aplicação. No caso aqui, eu vou deixar apenas 1 GB de memória, vou dar um próximo. Aqui vai ser necessário criar um novo disco virtual, ou seja, um HD, vamos dizer assim, né? O disco rígido. Nós vamos selecionar a opção Criar um novo disco rígido. Selecionar a opção VDI, VirtualBox Disk Image. Dinamicamente alocado ou fixo. Então, vocês podem dar uma lida aí, ver o que fica melhor para vocês. No caso, vou deixar o dinamicamente mesmo. O espaço, ou seja, o quanto de espaço esse disco vai ter, eu vou colocar aqui apenas 60 GB, mas vocês podem aumentar isso, ele chega até 2 teras aqui, beleza? Então vou colocar aqui 60 GB e vou criar. Caso você queira mudar, tá? Lembrando que você queira colocar essa máquina virtual, esse disco em um outro local, uma outra unidade do seu computador, você pode clicar aqui e selecionar o local que você quer salvar esse arquivo VDI, que é o disco rígido desse sistema operacional. No caso, eu vou manter na pasta de instalação padrão e vou criar. Beleza. Aqui está o Ubuntu 14 Server. Nós vamos vir em configurações. E aqui são algumas opções dessa máquina virtual. Vocês podem fuçar bastante aí, ver se tem alguma opção específica que vocês necessitem. No caso, eu vou abordar as mais básicas e essenciais para começar a utilização. No caso, nós vamos navegar até armazenamento. Em controladora IDE, vamos clicar sobre o ícone de CD que está vazio. Clicar sobre o ícone de CD novamente e selecionar arquivo de disco óptico virtual. Vamos localizar o arquivo ISO que nós baixamos do nosso sistema operacional, no caso Ubuntu 14.04, e vamos abrir. Beleza. Em rede, vocês têm algumas opções, que é o NAT, rede NAT, placa modo bridge, rede interna, colocar uma placa de rede exclusiva, driver genérico. Então isso também varia muito do que você pretende. Eu recomendo que vocês deixem aí na placa do modo bridge, porque ele vai pegar o mesmo endereço de IP da sua rede atual, ou seja, ele vai entrar como se fosse uma máquina na sua própria rede conectada diretamente ao seu router, beleza? Aqui, caso você tenha mais de uma placa de rede, é necessário informar a partir de qual placa ele vai se conectar. No caso, eu estou numa placa de rede sem fio, eu vou manter a placa de rede sem fio. Se eu estivesse por cabo, por exemplo, ou seja, teria que ser essa opção aqui. Então, no caso, eu estou conectado via sem fio. Basicamente, essas duas opções, armazenamento e rede. Outras opções vocês podem olhar aí com mais calma, ver o que melhor se adapta às suas necessidades, ok? No caso, eu vou clicar em OK. Vou selecionar novamente o sistema operacional no qual nós vamos utilizar. E simplesmente clicar em iniciar. Legal, a instalação já vai dar início. Então, para quem quiser saber como instalar o Ubuntu 14.04, cliquem nesse cardzinho aqui em cima que já tem um vídeo ensinando como fazer a instalação do Ubuntu 14.04 Server, tá pessoal? Não é desktop, é uma versão server.
Então assista aí também e confira. Basicamente, a criação de uma máquina virtual é um processo bem simples, rápido e espero que tenha ajudado a todos. Um grande abraço a todos e até a próxima.